Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, o traslado de Enoque, com ênfase no texto de Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24. A contagem prossegue aqui, por várias gerações, sem qualquer coisa fora do comum, ou qualquer alteração, exceto de nomes e números. Mas finalmente aparece alguém que não deve ser ignorado dessa maneira, a quem se deve prestar atenção, e esse alguém é Enoque, da 7ª geração de Adão. Podemos supor que os demais tenham vivido virtuosamente, mas ele superou a todos eles e foi a estrela mais brilhante da era patriarcal. Pouco, porém, é registrado a seu respeito, mas esse pouco já é o bastante para engrandecer o seu nome, para engrandecê-lo mais do que o nome do outro Enoque, que teve o seu nome dado a uma cidade. Eis aqui duas coisas relativas a ele. Primeira coisa, sua graciosa convivência neste mundo, da qual se fala por duas vezes. Enoque andou com Deus, depois que gerou a Metusalém, verso 22, e outra vez, Enoque andou com Deus, verso 24. Observe, primeiro, a natureza de sua fé, além do escopo e do caráter de sua convivência. Ele andou com Deus, o que denota a religião verdadeira. O que é religiosidade, a não ser andar com Deus? Os ímpios e profanos estão sem Deus neste mundo. Eles caminham em direção contrária a Ele. Porém, o piedoso anda com Deus, o que pressupõe a reconciliação com Deus, pois dois não conseguem andar juntos se não estiverem de acordo. Amós 3, verso 3, incluindo todas as partes e instâncias de uma vida devota, justa e sóbria. Andar com Deus é colocar sempre Deus diante de nós e agir como aqueles que estão sempre sob o seu olhar. É viver uma vida de comunhão com Deus, tanto nas ordenanças quanto nas providências. É fazer da palavra de Deus o nosso costume e da sua glória o nosso objetivo em todas as nossas ações. É ter como preocupação e empenho constante, em tudo, o desejo e a atitude de agradar a Deus, sem ofendê-lo em nada. É obedecer à sua vontade, contribuindo com os seus desígnios e trabalhar ao seu lado. É sermos seguidores dele, como seus filhos queridos. Uma religião eminente. Ele estava inteiramente morto para este mundo, e não apenas seguia a Deus, como fazem todos os homens bons, mas caminhava com Deus como se ele já estivesse no céu. Enoque vivia acima do padrão, não somente dos outros homens, mas dos outros santos. Ele não era apenas bom nas ocasiões em que as coisas iam mal, mas era o melhor quando tudo estava bem. Diligência na promoção da religião entre os outros. Desempenhar a função de sacerdote é chamado de andar na presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versos 30 e 35.
Veja também Zacarias, capítulo 3, verso 7. Enoque, ao que parece, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Entendemos que, assim como Noé, de quem da mesma forma foi dito que andou com Deus, ele era um pregador da justiça e profetizou sobre a segunda vinda de Cristo. O texto em Judas 14 diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Agora, o Espírito Santo, ao invés de dizer Enoque viveu, diz Enoque andou com Deus, pois a vida de um homem bom consiste em andar com Deus. Esta foi a ocupação da vida de Enoque, sua constante preocupação e trabalho. Enquanto os outros viviam para si mesmos e para o mundo, ele vivia para Deus. Esta era a alegria e o sustento de sua vida. A comunhão com Deus era para Enoque melhor do que a vida em si. Para mim, o viver é Cristo, Filipenses 1, verso 21. Segundo, a ocasião de sua religiosidade. Foi dito, verso 21, que ele viveu 65 anos e gerou Metusalém. Porém, verso 22, ele andou com Deus depois que gerou Metusalém, o que indica que Enoque não começou a se destacar pela devoção até por volta dessa época. No início, ele andava apenas como os outros homens. Os santos notáveis alcançam a sua eminência subindo degrau por degrau. Terceiro, a duração de sua fé. Ele andou com Deus por 300 anos, pelo tempo que permaneceu neste mundo. Os hipócritas nem sempre oram, mas o verdadeiro santo, que age de acordo com um princípio e faz da religião a sua escolha, persevera até o fim e andará com Deus enquanto viver, como alguém que espera viver para sempre com Ele. Salmo 104, verso 33. Segunda coisa, sua gloriosa mudança para um mundo melhor. Como Enoque não viveu como os demais, ele também não morreu como os demais. Verso 24. Ele não foi mais visto, pois Deus o tomou para si. Este fato pode ser assim explicado. Hebreus capítulo 11, verso 5. Enoque foi trasladado para que não visse a morte, e por esta razão não foi achado, pois Deus o havia trasladado. Observe, primeiro, quando ele foi dessa maneira trasladado. Em que época da sua vida ocorreu este fato tão importante? Foi quando ele tinha vivido apenas 365 anos, o que não era uma vida tão longa na época. De acordo com a expectativa de vida dos homens de então, esta seria aproximadamente a metade de seus dias. Pois não havia nenhum dos patriarcas anteriores ao dilúvio que não tivesse mais do que o dobro dessa idade. Mas por que Deus o levou tão cedo? Com certeza porque o mundo, que agora se tornara corrupto, não era digno dele, ou porque ele estava tão acima do mundo e tão farto dele, a ponto de desejar uma rápida transferência para o céu. Há também uma outra possibilidade. A sua obra poderia estar completa e teria sido concluída mais cedo pelo fato de Enoque cuidar dela com tanta dedicação. Note que Deus muitas vezes leva mais cedo aqueles a quem Ele mais ama. E o tempo que eles aparentemente perdem na terra é ganho no céu, o que é, para eles, uma indescritível vantagem. Em que época do mundo? Foi quando os patriarcas mencionados neste capítulo estavam vivos, exceto Adão, que morrera 57 anos atrás, e Noé, que nasceu 69 anos depois. Esses dois tiveram confirmações concretas de sua fé de formas diferentes, mas para todos os outros, que foram ou podiam ter sido testemunhas do traslado de Enoque, isso foi um fortalecimento substancial de sua fé e esperança em uma condição futura. Segundo, como essa mudança é descrita, ele não foi mais visto, pois Deus o tomou para si. Ele não estava mais neste mundo. Isto não se refere ao tempo de sua existência, mas da sua existência aqui. Enoque não foi achado. Assim, o apóstolo explica a partir da Septuaginta.
não encontrado por seus amigos que o procuraram, como os filhos dos profetas procuraram Elias, segundo Reis 2,17. Não encontrado por seus inimigos que, pensam alguns, o procuravam para matá-lo em seu ódio contra ele, por sua destacada devoção. Parece, pela sua profecia, que havia naquela época muitos pecadores impiedosos que proferiam discursos duros e que provavelmente também faziam coisas injustas contra o povo de Deus. Judas 15. Porém Deus escondeu Enoque deles, não sob o céu, mas no céu. O Senhor Deus o tomou em corpo e alma para si, levando-o ao paraíso celestial, pelo ministério dos anjos, da mesma forma como posteriormente tomou Elias. Enoque foi transformado, assim como serão aqueles santos que estiverem vivos na ocasião da segunda vinda de Cristo. Sempre que um homem bom morre, Deus o toma. O Senhor o busca e o recebe para si mesmo. O apóstolo acrescenta quanto a Enoque, que antes do seu traslado, ele teve este testemunho, que ele agradou a Deus, e esta foi a boa reputação que alcançou. Note que andar com Deus é uma atitude que agrada a Deus. Nós não conseguimos andar com Deus de forma a agradá-lo, a não ser pela fé. O próprio Deus dará honra àqueles que, pela fé, andam com ele de forma a agradá-lo. Ele os confessará agora e testemunhará a favor deles diante dos anjos e dos homens no grande dia. No entanto, aqueles que não tiverem esse testemunho antes do traslado, o terão posteriormente. Aqueles cuja convivência no mundo for verdadeiramente santa, considerarão a sua mudança para fora dele, de fato, auspiciosa. O traslado de Enoque não foi apenas uma evidência para a fé em uma realidade de uma condição futura e da possibilidade da existência do corpo em glória nessa condição, mas foi o fortalecimento da esperança de todos aqueles que andam com Deus, de que eles estarão para sempre com Ele. Este fato indica que a devoção será premiada com honras notáveis.